Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. E lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou a professora Núbia Pontes e o tema de hoje é herança genética autossômica e ligada ao X. Conteúdo este também muito importante para os estudantes da terceira série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem. Então vamos lá. A finalidade dessa aula nossa, então, é fazer com que vocês sejam capazes de identificar os genes que influenciam e aqueles que são influenciados na transmissão dos caracteres. E quando a gente fala em herança genética, estamos falando da transmissão do conjunto de genes de uma geração para outra por meio da reprodução. E você que me acompanhou, está aqui nesta aula de hoje, provavelmente já conhece 3 tipos de herança genética: a dominância completa, a dominância incompleta ou intermediária e a codominância, que vão acontecer caso haja dominância ou não entre um par de alelos, genes alelos em heterozigose. Só relembrando, busquei aqui algumas imagens da aula anterior para você lembrar os exemplos, no caso do albinismo, dominância completa, a herança da cor da flor boca de leão, um caso de dominância incompleta, e da determinação da pelagem de bovinos da raça Shorton, um caso de codominância. E o que tem de novidade, então, para a aula de hoje, gente, tem mais tipos de herança genética, tá? Porque agora nós vamos considerar as espécies que possuem cromossomos autossomos e heterossomos. Daí, os tipos de herança poderão ser autossômica ou ainda heterossômica, mas quais? Parcialmente ligada ao sexo, ligada ao sexo ou também chamada de ligada ao X e restrita ao sexo. Mas o que seria isso? Primeiramente, cromossomo autossomo, heterossomo? Dá uma olhadinha na imagem, olha esse cariótipo humano que apresenta a quantidade normal de cromossomos, 46, mais 2 cromossomos sexuais aí no caso X e Y. Os cromossomos autossomos são aqueles comuns nos 2 sexos, do par 1 até o par 22. E os heterossomos, esse prefixo hétero significa justamente diferente, são os cromossomos que são diferentes nos sexos, o cromossomo X e o cromossomo Y. Mas falando especificamente nesses 2 cromossomos agora e a herança genética relacionada a eles. Eles formam um par de cromossomos. E existe uma região neles que é homóloga, então apresenta semelhanças. E nessa região estão presentes os genes que irão determinar a herança parcialmente ligada ao sexo. Enquanto que na parte específica do cromossomo X, que é aquela que não está presente no cromossomo Y, estão genes referentes à herança ligada ao sexo, também chamada de ligada ao X. Enquanto que na parte específica do cromossomo Y encontram-se os genes relacionados à herança restrita ao sexo. 2 exemplos de heranças ligadas ao X que você vai ver muito por aí. O caso do daltonismo e da hemofilia. O daltonismo ele é uma condição onde a pessoa apresenta incapacidade de identificar e diferenciar algumas cores, como por exemplo o vermelho do verde. E no caso da hemofilia, nessa condição o indivíduo apresenta falha do sistema de coagulação do sangue. Essas 2 condições são heranças recessivas, porque como nós já vimos, para que a característica apareça, os alelos que as determinam precisam estar em homozigose. E por isso mesmo a frequência vai ser maior para o sexo masculino. Por quê? Homens só apresentam um cromossomo X, porque eles são XY. Logo, o gene que estiver presente nesse único cromossomo será o gene a ser expressado. Agora, outros tipos de herança, que são heranças autossômicas, mas nesse caso influenciadas pelo sexo.
devido à ação de hormônios, que são diferentes em homens e mulheres. Por exemplo, o gene para a calvície na espécie humana, que vai se comportar no homem como um gene dominante e na mulher como um gene recessivo. Dá uma olhadinha aqui na tabela para compreender como que é a produção desses fenótipos. Os genes envolvidos aqui estão representados pelo gene C, gene da calvície, e o gene C', que representa a ausência da calvície. Se você observar aí na tabela, você vai ver que para um homem não ser calvo, ele precisa herdar esse par de alelos em dose dupla, e bastando a presença de um gene para a calvície, a condição é expressada. Enquanto que a mulher, para não ser calva, ela basta ter apenas, pelo menos, o gene da ausência da calvície. Tá? Então, nesse caso, na mulher, a herança é recessiva. Mais um tipo de herança autossômica, agora com um efeito limitado ao sexo. Acontece com genes que ocorrem nos dois sexos, porém só são expressados em um deles. É o caso, por exemplo, dos destinados à produção de leite, que estão presentes em machos e fêmeas, mas vão se manifestar apenas nas fêmeas. Vamos aplicar agora estes conhecimentos em um exercício, que diz o seguinte: o heredograma a seguir apresenta um caso familiar de daltonismo, herança determinada por um gene recessivo localizado no cromossomo X. Mas antes de lermos aqui as alternativas, vamos dar uma olhadinha nesse heredograma, vamos interpretá-lo. Vocês já sabem que o heredograma representa, então, esse esquema de herança de características em uma família, e o símbolo do quadrado representa indivíduo do sexo masculino e o símbolo círculo representa o indivíduo do sexo feminino. A ligação direta entre estes dois símbolos representa um casamento ou um cruzamento. Dali há uma descendência nessa linha perpendicular que se ramifica em 4. Temos 4 filhos deste casal. A legenda nos mostra que os que não estão pintados são os indivíduos que não são afetados, enquanto que os que estão pintados de cinza, marcados aí de cinza, são os indivíduos afetados, ou seja, nesse caso, que apresentam a condição do daltonismo. Temos aí, então, 2 gerações, tá? A geração 1 parental e a geração 2 com os filhos. Vamos pensar sobre o genótipo de cada um dos indivíduos, porque o fenótipo nós já temos. Observa aqui, esse indivíduo, ele é daltônico, é um homem. Qual vai ser o genótipo dele para essa característica? Primeiramente, se ele é homem, ele tem um cromossomo Y, o outro é o X. Se ele é daltônico, o gene para o daltonismo, que é recessivo, isso o enunciado trouxe para nós, está presente nesse cromossomo X. E o genótipo da mulher? Nós já sabemos que ela é não afetada. Então, ela tem pelo menos aí um alelo desão no cromossomo X, em um dos cromossomos X. No outro cromossomo X, por enquanto, a gente deixa em aberto, porque não podemos ter certeza agora. Primeiramente, vamos olhar os filhos. Esse primeiro filho, ele é um homem, então ele tem um cromossomo Y. E qual é o outro cromossomo? É o X. Mas ele não é afetado, então ele herdou esse cromossomo X com um alelo desão. E o irmão dele? Nós já sabemos que ele é daltônico. Se ele é daltônico, ele tem o mesmo genótipo do pai. E por isso a gente já pode deduzir qual é o genótipo completo da mãe, certo? Essa mãe é uma heterozigota, porque ela é portadora desse alelo que determina essa condição do daltonismo. A próxima filha, uma mulher no caso, logo 2 cromossomos X, ela tem
Um alelo dominante, um recessivo, ela é um heterozigoto. E a última irmã, ela vai ser um homozigoto recessivo, porque mulheres apresentam 2 cromossomos X. Logo, para serem daltônicas, precisam desse alelo em dose dupla. Assim, a gente pode analisar melhor as alternativas. Acompanha comigo. Só se pode afirmar corretamente que, letra A, o indivíduo 2,1 tem 50% de chance de apresentar o gene para o caráter? Olha, nós já sabemos que ele não é daltônico. Se ele não é daltônico, ele não apresenta esse gene, pois, como eu já disse, homens só têm um cromossomo X. Então, se ele tivesse esse alelo, ele seria daltônico. Letra B, todas as filhas do indivíduo 2,2 serão daltônicas? Filhas, olha só. Se esse indivíduo ele é daltônico, ele vai transmitir, obviamente, esse X com um alelo para o daltonismo. Porém, depende do genótipo da mulher dele, e aqui no caso nós não temos. Letra C, qualquer descendente do indivíduo 2,4 receberá o gene para o daltonismo? Olha, esse indivíduo apresenta 2 cromossomos X, é uma mulher, ambos com um alelo para o daltonismo. Então, todos os gametas dela irão apresentar esse alelo. E, por fim, o indivíduo D, seta vermelha, o indivíduo 2 herdou o gene de qualquer um dos genitores? Não, porque o Y veio do pai e, obviamente, esse X veio da mãe. Então, a resposta, com base no genótipo dos pais, é a letra C. Qualquer descendente de 2,4 receberá o gene para o daltonismo. Por hoje é só, mas não saiam daí, porque após o intervalo teremos a aula de Geografia com o professor Alejandro. Para você que é estudante da 3ª série do ensino médio, um forte abraço e até a próxima!